Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional, e você deve estar me assistindo ou pelo IGTV ou pelo YouTube. Nas duas redes sociais você me encontra como professora Karina Jacques. Neste vídeo eu vou falar para você sobre o prefeito profissional ou prefeito itinerante. Você já deve ter conhecido alguma história ou ter visto, certo, a figura do prefeito itinerante ou prefeito profissional. Talvez você não tenha usado esta expressão, mas foi uma prática bem comum na história recente agora do Brasil, só mudou mesmo em 2012, então a gente chegou a presenciar algumas figuras de prefeito profissional. Quem é o prefeito profissional ou quem era o prefeito profissional ou prefeito itinerante? O prefeito profissional ou prefeito itinerante era aquele indivíduo político profissional que se candidatava a prefeito num determinado município, obedecendo às regras do direito constitucional e do direito eleitoral. Exercia o mandato. E o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição Federal permite a reeleição para um único período subsequente. Então, este prefeito, exercendo o primeiro mandato, se candidatava a um segundo mandato eletivo, exercia um segundo mandato eletivo, e aí o que ele fazia? Ele transferia o título dele, título eleitoral, obedecendo às regras de desincompatibilização do Código Eleitoral, da legislação eleitoral, ele transferia o título de eleitor para um outro município, geralmente um município onde ele exercesse uma influência política, ok? E tentava se candidatar, e se candidatava, na verdade, a prefeito naquele novo município. Naquele novo município, ele ia se candidatar pela primeira vez, mas já era um terceiro mandato consecutivo, só que em outro município. Aí você me pergunta, Karina, mas isso era permitido? Isso era possível? O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral era que a figura do prefeito profissional ou prefeito itinerante era constitucional desde que esse novo município não fosse município limítrofe em relação ao município que ele foi prefeito anteriormente, não fosse município da mesma microrregião eleitoral, ok? E não fosse município resultante de desmembramento, fusão, incorporação, subdivisão em relação ao município anterior. Não caindo nessas proibições, o prefeito poderia se candidatar, aí ele se candidatava naquele novo município, a um mandato, ganhava a eleição, exercia o mandato, aí se reelegia, certo? Porque o artigo 14, parágrafo 5º permite, e aí ele exercia um segundo mandato naquele novo município e ele poderia transferir depois o título dele para um terceiro município e repetir o ciclo ad eterno, por isso a gente chama de prefeito itinerante ou prefeito profissional. Aí o que acontece? Em 2008, 17 de dezembro de 2008, o Tribunal Superior Eleitoral mudou o entendimento, dizendo que a figura do prefeito profissional fere o princípio republicano, porque o princípio republicano é o que fundamenta a proibição de reeleição ad eterno dos chefes do Poder Executivo. Nós não somos uma monarquia, nós somos uma república, então o princípio republicano proíbe a reeleição ad eterno, e o prefeito profissional violava também o artigo 14, parágrafo 5º. Aí o que aconteceu? Dezembro de 2008 foi quando, 17 de dezembro de 2008 foi quando o TSE mudou seu entendimento. 2008 teve eleição. Então, aconteceram situações da nova jurisprudência do TSE afetar candidaturas, né, que já tinham sido vitoriosas e já estavam na fase de diplomação dos novos prefeitos. E aí aconteceu um episódio no município de Valença. O prefeito eleito chamava-se, eu tenho o nome dele anotado aqui, Vicente de Paula de Souza Guedes. Ele foi prefeito de Rio das Flores em 2 mandatos consecutivos, 2001, 2005, primeiro mandato, aliás, 2001, 2004, primeiro mandato, 2005, 2008, segundo mandato. Aí ele transferiu o título dele para Valença, de Rio das Flores para Valença, obedecendo às regras de desincompatibilização da lei eleitoral, e ele se candidatou a prefeito em Valença e ele foi vitorioso. Então, no final do ano de 2008, ele já vitorioso, já ia para a diplomação. Quando o TSE mudou o entendimento eleitoral, o que aconteceu? Uma coligação adversária e o Ministério Público Eleitoral impugnaram a diplomação dele.
impugnaram junto ao TRE. O TRE do Rio de Janeiro manteve a decisão anterior, já superada, ok? Então o MP eleitoral e a coligação adversária que impugnaram tiveram seu pedido negado, porque foi mantido pelo TRE do Rio de Janeiro o entendimento superado. Aí eles, insatisfeitos, recorreram ao TSE. Vou ler aqui o número do recurso, mas não se preocupe que eu vou deixar na descrição do vídeo o número do recurso, tá? A coligação adversária e o MP interpuseram o recurso especial eleitoral número 41.980.06 junto ao TSE. Aí o TSE aplicou o seu novo entendimento. Prefeito profissional ou prefeito itinerante é inconstitucional, porque fere o artigo 14, parágrafo 5º e fere o princípio republicano. Aí foi o Vicente de Paula, Valença era o município, foi o Vicente de Paula, prefeito eleito de Valença, que ainda não diplomado, que se insurgiu contra a decisão do TSE e recorreu ao Supremo. Esse caso chegou ao Supremo através, vou ler aqui, mas não se preocupe que eu vou anotar nos comentários aqui do vídeo. O Vicente de Paula interpôs o recurso extraordinário número 637.485, já em 2012, tá? Já em 2012. Esse processo começou em 2008. E aí o Supremo Tribunal Federal julgou o caso com repercussão geral e manteve a decisão do TSE dizendo que o prefeito profissional ou prefeito itinerante fere o princípio republicano, é inconstitucional e viola o disposto do artigo 14, parágrafo 5º, que só permite reeleição para um único período subsequente. Obviamente, essa ação, que demorou tanto, ela acabou perdendo seu efeito para a eleição de 2008 e o próprio princípio da segurança jurídica prevê que o Supremo possa modular suas decisões judiciais, dando efeitos ex nunc, certo? A decisão não retroage, ela vai daqui para frente, do momento que decide para frente, e foi isso que o Supremo Tribunal Federal aplicou nessa decisão. O prefeito itinerante é uma figura proibida, inconstitucional, mas só vale de 2012 para frente, de 2012 para o futuro e não retroagiu no passado. Ok? Você já segue a gente aqui no IGTV, você já é seguidor também do YouTube, te inscreve no canal do YouTube, segue a gente aqui no Instagram para acompanhar os vídeos que eu posto com frequência sobre os temas de direito constitucional. Até mais!